do Espiritismo a reencarnação, dizendo que em uma vida única não é possível que você construa o seu progresso, a sua evolução, que é necessário sim que você tenha imortalidade, do capítulo 2º, que você tenha a possibilidade de ter o universo como sua casa de evolução e que você tenha a possibilidade de vidas sucessivas para poder caminhar o quanto é necessário, para poder caminhar o quanto você merece de um futuro melhor. Então, se a gente analisar os primeiros capítulos deste Evangelho, nós vamos ver que ele está falando em evolução, em progresso. E a partir daí, o 5º capítulo, até praticamente todo o restante do Evangelho, embora não seja todo, mas eu diria mais uns 70% do Evangelho, é baseado num dos textos mais grandiosos de Jesus, o Sermão da Montanha. E o capítulo 5º começa falando das bem-aventuranças. E o capítulo 6º, bem-aventuranças. Capítulo 7º, bem-aventuranças. E assim vai, uma análise do Sermão da Montanha, cuja parte central, pelo menos sob minha visão, são as bem-aventuranças. E o que Jesus quis dizer, e ainda nos quer dizer, quando ele fala das bem-aventuranças. Na língua antiga, na língua de Jesus, bem-aventurados pode ter sim o sentido de felizes. É assim que normalmente a gente interpreta, e é uma das interpretações verdadeiras das bem-aventuranças. Mas bem-aventuranças também quer dizer aquele que se põe em marcha. Bem-aventurados. O que é uma aventura? O que é uma ventura? Uma vida venturosa? É tudo relacionado. Então, uma aventura é uma mobilização para passar por um processo de vivência, às vezes emocionante, às vezes uma coisa assim vibrante. Bem-aventurados, então, é quem se coloca nesse caminho. Mal-aventurado é quem se coloca num caminho que não leva a progresso algum. Bem-aventurado são aqueles que se colocam no caminho do seu progresso e da sua evolução pessoal. Ora, se vocês procurarem ver o Evangelho sob essa ótica do Sermão da Montanha, das bem-aventuranças, vocês vão perceber o quanto os Espíritos que nos trouxeram a terceira revelação, o Espiritismo, estavam nos instigando, nos convocando, mais do que convidando, a nós construirmos a nossa história de crescimento espiritual. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados porque eles estão construindo corretamente a sua marcha, a sua evolução pessoal, a sua evolução espiritual. Então, um dos livros mais importantes da codificação, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, tem como uma das suas grandes ideias a evolução do espírito, o progresso moral do espírito, as bem-aventuranças. Há outros livros que tratam dessa ideia e dessa questão. Por exemplo, o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, na sua parte terceira, a primeira parte cuida de Deus e dos princípios materiais e espirituais. A segunda parte cuida do espírito em si, da vida espiritual, da reencarnação dos espíritos. A terceira parte, das leis morais. E a quarta parte, das penas futuras ou das consolações futuras. Depende de cada um de nós como constrói o nosso futuro. Mas nessa terceira parte, leis morais, existe a lei do progresso. A lei do progresso, falando novamente de como a humanidade evolui, mas também de como o Espiritismo deve evoluir entre nós e auxiliar
a evolução dos homens. Também são textos belíssimos, se nós buscarmos a compreensão de cada um deles. Lei do Progresso, parte terceira do Livro dos Espíritos, das Leis Morais. O Evangelho segundo o Espiritismo fala da evolução individual de cada alma. O Livro dos Espíritos fala de uma evolução que também envolve a nossa evolução individual, mas fala da evolução do Espiritismo, da evolução das sociedades e, finalmente, duas outras obras de Kardec, dos Espíritos e de Kardec, que tratam dessa questão do progresso, da evolução. Uma dessas obras, eu reconheço, não é muito conhecida nossa. Kardec, ele tornou público o Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857. Logo em seguida, ele funda a Sociedade de Estudos Espíritas de Paris. E logo também nesse mesmo ano, ele lança a chamada Revista Espírita, a Revue Espírita. Nessa Revista Espírita, Kardec faz sempre textos. Era uma revista, como hoje nós temos as nossas revistas mensais, também era uma revista publicada todo mês sobre doutrina espírita, sobre o espiritismo, falando do crescimento do espiritismo nos países europeus. Do Brasil já se falava também, da América do Norte, e também havia textos doutrinários muito importantes. E vem na Revista Espírita do mês de outubro de 1866, um texto chamado A Transição, o período de transição planetária, os tempos são chegados, que tratava sobre um momento da evolução pela qual nós estamos passando já há muito tempo, não é coisa de agora, mas a gente sabe que estamos nos encaminhando para uma etapa nova do planeta, que poderá ser inclusive, olha que maravilha, com a nossa presença. Tomara que nós façamos parte desses espíritos que estarão no chamado mundo de regeneração. E é preciso que nós também coloquemos mãos às obras para que, de fato, essa construção que tem que ser nossa, dos espíritos que fazem parte da comunidade terrena, das individualidades espirituais. Não é algo que vai ser trazido de fora, é algo que tem que ser construído de dentro, a partir de nós mesmos. E é sobre isso que Kardec falava nesse seu belíssimo artigo da Revista Espírita de 1866, no mês de outubro. Logo em seguida, no ano seguinte, Kardec publica a sua obra, isso foi em 1866, e em 68, logo em seguida, Kardec publica a sua última obra, que foi a Gênese. A Gênese, uma obra importante de Kardec também, não a mais conhecida, mas não é menos importante do que qualquer outra das mais lidas. Ela tem no seu capítulo final uma reprodução daquele texto da Revista Espírita, com algumas atualizações. Nesses 2 anos ele ainda acrescentou algumas ideias, mas que também era esse período de transição anunciado pelos Espíritos. Os tempos são chegados, o período de transição planetária. O que isso quer nos dizer? Que em vários momentos a codificação espírita nos falava sobre a tarefa que nós devemos ter na compreensão do que é a nossa evolução espiritual. A compreensão de que nós evoluímos, mas o mundo também evolui
a doutrina espírita se torna cada vez melhor compreendida, e é isto que eu quero dizer quando falo a evolução da doutrina espírita, é na nossa compreensão, é na nossa prática, na nossa vivência. Nós precisamos dar espaço para que a doutrina espírita cresça, evolua entre nós, se torne cada vez mais forte nas nossas mentes e nos nossos corações. Aí vem Kardec, então, no Livro dos Espíritos, e com todas essas ideias, com as novidades que os Espíritos lhe trouxeram, quando ele preparava a publicação do Livro dos Espíritos, ele começa a fazer algumas perguntas aos Espíritos, naquele capítulo que eu falei para vocês, Leis Morais. Tem lá um capítulo das Leis Morais chamado Lei do Progresso. E dentro desse capítulo, Lei do Progresso, existe uma unidade menor, um subcapítulo, que vai se chamar exatamente assim: a influência do Espiritismo no progresso. Por quê? Porque quando Kardec trata da época de transição, ele diz: os tempos são chegados. Ora, os tempos são chegados também para o Espiritismo, porque ele veio exatamente na época que poderia ser compreendido. Tivesse vindo antes, a humanidade teria dificuldades em construir para si a compreensão espírita, mas também dizia que tempos chegados para a humanidade era chegado para o Espiritismo, ou seja, nós temos que construir alguma coisa em conjunto. E aí Kardec, que era uma pessoa muito séria, ele queria tudo muito bem explicado, ele não admitia passar por cima das coisas que ele queria saber, porque ele precisava de conhecer e também compreender o máximo das ideias que ele iria transmitir à sua posteridade. Ele perguntou para os Espíritos: mas o Espiritismo vai se tornar uma crença comum? Ele olhava para os lados e via que o mundo não olhava o Espiritismo com muita simpatia, mas ele sabia que o Espiritismo era necessário. Então ele perguntou aos Espíritos, porque ele queria saber de fato: o Espiritismo vai se tornar uma crença comum? Ele vai se desenvolver? Vai crescer? Os Espíritos disseram a Kardec: é claro que sim, pois o Espiritismo está na natureza. O Espiritismo não é uma invenção, não é uma boa ideia, não é uma coisa que nós estamos criando para ver se nos satisfaz. O Espiritismo está na natureza. E como ele está na natureza, ninguém vai destruí-lo. Como ele está na natureza, ele vai vencer qualquer tipo de contestação e vai marcar um novo período na história da humanidade. Bom, Kardec gostou de ouvir isso, e acho que nós um pouquinho também. Mas aí veio o comentário dos Espíritos: mas não vai ser fácil, porque haverá uma disputa no campo das ideias, no campo dos interesses muito grande. Muita gente vai negar o Espiritismo por interesses pessoais, por ideias pessoais, às vezes indefensáveis. E aí Kardec, que fazia comentários, muitos comentários a questões respondidas pelos Espíritos, analisa essa questão e reconhece: de fato, a gente não muda muito rapidamente, não. A gente precisa de tempo. E a vitória do Espiritismo, assim como a vitória de qualquer ideia importante para a humanidade, se fará através de várias gerações. Porque é preciso que as ideias ganhem terreno, que o Espiritismo ganhe espaço aos poucos. Porque não adianta, penso eu agora, não adianta que para que o Espiritismo ganhe espaço entre nós, no planeta,
seja ordenado o desencarne de todos e que venham espíritos só superiores para cá, todos já espíritas. Bom, mas é isso que se quer? Não. O que se quer é que nós avancemos. Não se quer fazer do planeta Terra o planeta espírita ou um planeta melhor. O que se quer é que nós nos melhoremos e construamos esse novo planeta. Então isso é uma tarefa nossa. Nós podemos, e Deus tem essa compreensão de Pai em relação a nós. Nós temos o nosso tempo, nós temos a nossa capacidade de construção. Não foi dito pelo Evangelho que nós somos eternos, não foi dito que nós temos as reencarnações como instrumento de evolução. Ok? Nós é que precisamos construir esse caminho. É claro que quanto mais rápido nós pudermos fazer isso, melhor. É claro que nós temos instrumentos para agilizar esse processo. É evidente que a doutrina espírita nos faz conhecer o suficiente da nossa vida e da realidade espiritual para que nós tenhamos o maior interesse de não nos abandonarmos, de não nos largarmos, de abraçarmos essas ideias como